Vamos falar um pouco sobre o purgatório hoje? Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer a nossa fé, muita informação e curiosidades sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito no canal Rosa Mística Pinhal aqui no YouTube, se inscreva e fique por dentro de tudo que ocorre aqui na paróquia. Também temos o nosso WhatsApp, que é o 3651 3046. Você pode mandar a sua sugestão, a sua dúvida, a sua crítica, a sua intenção para a Santa Missa. Salve esse contato no seu celular, receba os links para as Santas Missas, para os programas aqui da paróquia. E temos o nosso Facebook, que é Rosa Mística Pinhal, acompanhe a nossa paróquia por lá também, tá joia? Dito isso, então, vamos para o nosso tema de hoje. Bom, no último programa sobre o artigo de fé, que é crer na vida eterna, né, que eu encerrei sobre o creio, eu falei sobre o juízo final, o juízo particular, sobre céu, inferno e sobre o purgatório, não é? O purgatório é um tema assim que muitas pessoas têm um certo tipo de preconceito, né? Sobretudo quando esse preconceito vem de outras realidades não católicas, porque muitos irmãos protestantes, eles, se não todos, né, eles afirmam categoricamente que o purgatório é uma invenção da Igreja Católica, né? Que todo aquele que morre já vai direto para o céu ou direto para o inferno, né? Que o purgatório não existe, que é uma coisa que põe para amedrontar a gente, né? Para amedrontar até o inferno, né? Não precisa ter o purgatório para amedrontar a gente. E o que é o purgatório dentro da visão católica, né? Eu vou falar um pouco sobre o que é o purgatório, do que nós cremos, e depois mostrar passagens na Bíblia em que diz sobre uma realidade pós-vida terrena, aqui onde se encontram as almas sem ser no céu, né? Porque muita gente às vezes se baseia, onde está na Bíblia escrito isso, né? Eu vou mostrar onde está na Bíblia escrito hoje, então. Mas basicamente, para nós católicos, o purgatório faz parte dos novíssimos. Os novíssimos são os 4 estados da nossa alma que ocorre depois que a gente morre, que é o juízo particular, que é o purgatório, céu ou inferno. Quando nós morremos, temos o juízo particular, onde nós nos encontramos com Deus face a face, né? Onde Deus vai ali acusar os nossos pecados, nos mostrar um pouco, mostrar a nossa vida diante dos nossos olhos, e com isso nós teremos que aceitar o nosso destino de céu ou o nosso destino de inferno. Porém, para aqueles que vão para o céu, né, às vezes ainda há um pouco de faltas, de penas para serem cumpridas, né, para serem purgadas. E nós conseguimos essas penas quando nós justamente pecamos. Sobretudo os pecados mortais nos trazem penas terrenas que nós pagaremos no purgatório. E o purgatório, então, é esse momento em que nós passamos por ali, por esse fogo para purgar os nossos pecados, para limpar a nossa alma daquilo que precisa, daquilo que resta ela ser limpa. Porque se nós temos uma vida de sacramentos, uma vida de igreja, nós, claro, temos um merecimento para o céu, mas os nossos pecados às vezes podem não deixar. E é o purgatório que vai limpar esses pecados da nossa alma para que nós entremos ali já santificados no céu. Porque o céu, estar com Deus, não é um lugar para os pecadores. Então nós devemos tirar todo esse resto de pecado que está em nossa alma para entrarmos santificados no céu. E é esse o papel do purgatório, né? Eu falei no último programa, e que eu acho muito interessante, quando pintores retratam o purgatório de uma maneira muito bonita, né? Onde estão todas as almas ali juntas, sofrendo aquelas penas, né? E vem um anjo e resgata uma alma que vai para o céu. E esse resgate, logicamente,
é um resgate que todos nós desejamos, né? Estar no céu eternamente junto com Deus, junto com Jesus, junto com Nossa Senhora. É esse resgate que nós devemos buscar já aqui na Terra, né? Vamos resgatar a nossa vida, porque senão nós temos o inferno aí como o nosso quarto estágio da alma, né? Que é um lugar eterno, onde estaremos ali longe de Deus pelo resto da eternidade, se é que a eternidade tem resto, né? Então, vamos pensar um pouco os nossos atos, pensar um pouco a nossa vida. E o purgatório, então, não é uma invenção nova, não é uma coisa nova em que, de repente, um papa bateu o martelo e fala, não, a partir de hoje a igreja fala que tem purgatório porque disso. Não. Quando nós falamos de igreja católica, nós não falamos apenas da Bíblia, não é? A Bíblia, ela surgiu da igreja, não é a igreja católica que surgiu da Bíblia. Nós temos que ter isso bastante em mente para nós entendermos do que eu vou dizer agora. Porque a igreja católica, ela tem um tripé, não é? Assim como essa câmera que está me segurando, que tá me filmando agora, ela tem um tripé que está segurando ela. E a igreja católica também é sustentada por um tripé, que é justamente a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. Esses três sagrados compõem o tripé que fundamenta a Igreja Católica. Se nós tiramos um desses tripés, a igreja cai, né? Se eu tirar um pé da câmera, aquilo vai cair, não vai sustentar, não tem como, tá? Então, o que nós vemos da Sagrada Tradição? A Sagrada Tradição, ela vem desde os apóstolos. Tudo que nós vemos hoje de ritos, de orações, quando nós participamos da Santa Missa, cada detalhe da Santa Missa tem uma tradição, não está ali à toa. E essa tradição vem desde os apóstolos que estavam juntos com Jesus Cristo. Porque quando Jesus voltou para o céu, quando Jesus ascendeu aos céus, que os apóstolos foram cumprir as suas missões, cada qual por um canto, eles deixaram ali detalhes sobre a Santa Missa, detalhes sobre Jesus. As próprias cartas escritas na Bíblia são a tradição daquilo que os apóstolos deixaram. Então a gente não pode renegar isso. Então, quando nós falamos de purgatório, é uma coisa que já vem tradicionalmente desde o tempo de Cristo. A própria Bíblia, né? A própria Bíblia, lá em São Mateus, vamos achar aqui São Mateus. Em São Mateus, capítulo 12. São Mateus, capítulo 12, no seu versículo 32, fala o seguinte, ó. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se eu disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta era, nem na outra. Não é? Outra era, não é? Podemos pensar que essa outra era seria o céu? Podemos pensar que essa outra era seria uma outra realidade? Porque se o próprio Cristo fala que quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era nem na próxima, então nós deduzimos, logicamente, que existem pecados que podem ser perdoados na outra era, não é? Pecados que não são perdoados nesta, mas que são perdoados na outra era, e que justamente são os pecados que são perdoados no purgatório, não é? Essa é a realidade do purgatório. Pecados que nós carregamos à nossa morte, mas que são perdoados em outra realidade. Eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, que tem uma tradução, mas a Ave Maria, se não me engano, ela traz a tradução nem neste século, nem no próximo, né? Mas também fazendo a mesma alusão a um outro estado, a um outro lugar. Temos um exemplo muito bacana também, lá em 2 Macabeus. O segundo exemplo está lá no Antigo Testamento, no segundo livro de Macabeus. Tá? Você vai achar lá
capítulo 12, versículo 45, tá? Que diz o seguinte: mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seus pecados. Então, aqui em 2 Macabeus, está bem claro, né? Está lá no Antigo Testamento, que já se faziam sacrifícios expiatórios pelos pecados daqueles que já haviam adormecido no Senhor, pelos que já haviam morrido. Então, essa realidade de que nós passaremos em um outro lugar para purgar os nossos pecados após a morte, não é uma coisa nova. É uma coisa que está lá no Antigo Testamento, inclusive, entendeu? E o que seria então sacrifícios expiatórios? O que nós podemos fazer hoje pelos nossos falecidos? Rezar para os nossos falecidos, visitar o cemitério, né? Rezar para aqueles que estão ali sepultados, sejam nossos parentes ou não, né? Eu tenho um costume de rezar o Santo Terço andando pelas sepulturas no cemitério, né? Lendo os nomes dos falecidos, às vezes até encontro algum conhecido, reza um mistério ali. Isso é frutuoso para as pessoas que estão no céu, que estão no purgatório, aliás, esperando a sua entrada no céu, porque estão ali purgando seus pecados, precisando, necessitando de nossas orações, como está aqui em Macabeus, né? Devemos oferecer missas pelos nossos falecidos, né? Colocar a intenção dos nossos mortos na missa, não esquecer deles. Se você vem à missa, venha um pouco antes, coloque a intenção do seu falecido, dos seus falecidos na Santa Missa, para que essa oração possa também ajudar a purgar os seus pecados. São tantas coisas que podemos fazer, né? Mas sobretudo a oração é o principal, por aqueles que estão no purgatório. Então, nesse programa de hoje falamos um pouquinho sobre o purgatório, conhecendo a realidade dele, o que a igreja ensina, o que a igreja prega, falando um pouco sobre a Sagrada Escritura, onde nós podemos encontrar o purgatório dentro da Sagrada Escritura, mas basicamente lá em Macabeus, né, que fala um pouco melhor sobre essa realidade pós-vida terrena para aqueles que estão ainda purgando seus pecados. Tá joia? Então, a você que esteve conosco aqui, o meu muito obrigado e até a próxima, até o próximo programa, Nossa Igreja Católica, aqui na Rosa Mística Pinhal, tá bom? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.